Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 17 de maio de 2026. Estudo revela que mais de 150 mil mortes por Covid-19 não foram contabilizadas no EUA. Parte 2. O número inicial de mortes pela pandemia de Covid-19 foi muito maior do que a contagem oficial dos Estados Unidos, de acordo com um novo estudo, que destaca grandes disparidades nos óbitos não contabilizados. Cerca de 840 mil mortes por Covid-19 foram registradas em certidões de óbito em 2020 e 2021. No entanto, um grupo de pesquisadores utilizando uma forma de inteligência artificial estima que, nesse período, até 155 mil mortes teriam ocorrido fora dos hospitais e ficado sem reconhecimento. Isso significa que cerca de 16% das mortes pela doença não teriam sido contabilizadas nesses anos. Os resultados, publicados na quarta-feira, 18, na revista Science Advances, são semelhantes às estimativas de outros estudos sobre mortes durante a pandemia naquele período. Mas, na nova pesquisa, os autores tentaram determinar exatamente quais mortes teriam ficado de fora dos registros oficiais. A resposta: provavelmente, os mortos não contabilizados eram hispânicos e negros, morreram nos primeiros meses da pandemia e moravam em certos estados do Sul e Sudoeste, incluindo Alabama, Oklahoma e Carolina do Sul. 6 anos após a pandemia de coronavírus ter se alastrado pelos EUA, as barreiras ainda persistem para muitas das mesmas pessoas, afirma Steven Wolfe, pesquisador da Virginia Commonwealth University que não participou do estudo. Pessoas marginalizadas continuam morrendo em taxas desproporcionais porque não têm acesso a cuidados médicos, diz ele. Embora os pacientes hospitalizados fossem rotineiramente testados para a Covid-19, muitos dos que adoeceram e morreram fora dos hospitais não foram testados frequentemente porque os testes domiciliares não estavam disponíveis no início da pandemia, afirma uma das autoras do estudo, Elizabeth Wrigley-Field, da Universidade de Minnesota. Em algumas partes do país, as investigações de óbito são conduzidas por legistas que nem sempre possuem informação especializada. Além disso, algumas pesquisas sugerem que opiniões partidárias podem influenciar a decisão da pessoa doente ou de seus familiares de realizar o teste para a Covid-19 e a realização de testes post-mortem para o coronavírus pelos legistas. De fato, alguns legistas relataram que familiares os pressionaram para que a Covid-19 não fosse listada como causa da morte. Encontramos importantes indicativos sobre a relação entre o momento da humanidade e o avanço do vírus que provocou a pandemia da Covid-19 no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Pela psicografia de Divaldo Franco, o espírito Manuel Filomeno de Miranda relata participar de importante reunião ocorrida no coração da Amazônia. Ele descreve a beleza das construções do local no plano espiritual, inclusive certo edifício circular que recordava o Coliseu de Roma, porém em menor dimensão, com iluminação especial do próprio material com que fora edificado. O autor espiritual descreve o esplendor vibratório do prédio, que encontrava-se lotado para a reunião composta por mensageiros de Jesus. Vinham para advertir a humanidade e declarar definida a mudança evolutiva do globo. Manuel Filomeno de Miranda transcreve parte de uma comunicação do guia espiritual responsável pelo Brasil, o Anjo Ismael, que faz um resumo da jornada evolutiva do planeta, à luz da lei do progresso. Em seguida declara: graças a essa inderrogável lei, o progresso alcançou a submissa Gaia, como a chamavam os gregos antigos, alcançou o seu clímax neste nível de evolução mais elevado, um mundo regenerado onde se poderá prelibar a ventura oferecido pelo Pai aos filhos terrestres.
Isto porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime. Por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Espírito Ismael, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. O Espírito Ismael faz em seguida referência à misericórdia divina, que em sua infinita bondade apenas permite o mal quando em benefício da humanidade. Estavam previstos horrores e alucinações devastadores, em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países, que seriam aniquilados quando tudo mudou. Este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Sucede que o estabelecido se cumprirá e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres. Espírito Ismael, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Temos, portanto, que o momento coletivo é de transição planetária, em que a Terra se preparada para atingir o patamar de planeta de regeneração, estágio em que os mundos servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Vemos, portanto, que a pandemia a ocorrer nesse momento tem sua razão de ser. Como indica o anjo Ismael, a permissão da misericórdia divina para tal vem em função de evitar que situações ainda piores pudessem ocorrer, como veremos na questão a seguir. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de maio de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.